um conto de fada e um carpinteiro. Ah, moleque, biologia na área. A gente não é carpinteiro, mas a gente é biólogo e está aqui para ensinar muita coisa para você. Lembrando que hoje, né, a gente não pode, voltando agora na questão da dancinha, a gente também foi contaminado aí por essa dança do momento, né? A dança do carpinteiro aí, muito legal, todo mundo fazendo isso aí nas redes sociais. Muito interessante e muito engraçado, né? A gente precisa se divertir um pouco aí também. Bom, hoje, pessoal, é a hora da nossa revisão, né? A nossa revisão da recuperação da unidade 1, da unidade que foi ministrada pela professora Tabita, tá bom? Mas eu estou aqui com vocês para a gente dar continuidade nessa empreitada aí da recuperação, né? da revisão da recuperação da unidade 1, beleza, pessoal? Então, vamos lá ver o que a gente vai abordar. Lembrando que vocês já estudaram sobre isso durante o primeiro módulo, tá? O que a gente vai fazer aqui é dar uma revisada. Então, quais vão ser os conteúdos? Hipóteses sobre a origem da vida, tá? Lembrando que na biologia na biologia que a gente estuda como a vida apareceu no planeta, tá bom? E a gente tem algumas teorias mostrando que a aceitação da ideia de como surgiu a vida não foram discussões tão simples assim, entendeu? Então nós temos a origem da vida, parte 1, e a origem da vida, né? A hipótese sobre a origem da vida, parte 2. Vimos também o reino dos seres vivos, parte 1 e parte 2. Lembrando que nós temos 5 reinos, tá bom? Quais são os reinos? Vamos lá. Do mais primitivo, né? Eu vou fazer aqui embaixo, aliás. Do mais primitivo ao mais complexo. Então, nós temos primeiro o Monera, tá? Que são as bactérias. Temos os protozoários, ok? Temos os fungos. Fazer aqui do lado agora, tá, pessoal? Os fungos, aí temos o reino, tá aqui o reino vegetal, tá? E o reino animal. Tá bom, pessoal? Então, reino Monera, reino dos protozoários, reino Monera é o reino das bactérias, o reino protista, né, o reino dos protozoários, na verdade é reino protista, tá, pessoal? Que é o reino dos protozoários. O reino fungi, que é dos fungos, o reino vegetal, que é das plantas, e o reino animal, que é o qual os animais fazem parte, inclusive os seres humanos, tá bom? Então nós temos 5 reinos, e esses 5 reinos são esses, tá? Então, a gente abordando do início aí do que foi pautado aí para revisão, a gente tem a questão da geração espontânea ou abiogênese. É a primeira teoria que a gente vai discutir, né, sobre a geração da vida, né? Os cientistas, eles procuravam, de alguma forma, explicar como que surgiu a primeira vida no planeta, né? Como que uma vida surge no ambiente. Então, para essa primeira resposta, eles acreditavam numa teoria chamada geração espontânea ou abiogênese, que é a mesma coisa. O que quer dizer geração espontânea ou abiogênese? Quer dizer, o que ela queria dizer, né? Ela explicava que uma vida, tá? Olha aqui. Pode deixar na tela, por favor. Ela explicava que uma vida, ela surge do nada, da matéria inanimada. E o exemplo mais comum, mais clássico desse assunto, dessa teoria, é de que um punhado de roupa suja pode dali surgir um rato. Eles acreditavam que se você deixasse, por exemplo, um molho ali, né? Uma trouxa de roupa suja, camisas sujas, ali ia dar um rato. Então eles acreditavam que o rato presente na situação, ele surgia da sujeira.
né? Eles não acreditavam que o rato, de repente, viria para ali. Não, eles acreditavam que o rato surgia daquela composição química que aquela sujeira se formou, o suor, a própria sujeira presente na camisa, e aquilo gerava uma vida. Como, por exemplo, anfíbios também, de que os anfíbios surgiam em lamas, surgiam em poças de lama dali, com algumas junções químicas dentro daquela lama, né? Aquilo formava um sapo, e aquele sapo saía de dentro daquela lagoa porque ele brotou ali dentro. Eles acreditavam nisso. Então, isso era a geração espontânea ou abiogênese, tá bom? Vocês percebem que a palavra abiogênese, que assim, ó, ela tem um azinho, né, que indica contrariedade, ou seja, ela indica oposto. Por exemplo, qual que é o contrário de normal? É anormal, né? O a, ele só vai servir para um prefixo de negação, ou seja, de contrariedade. Então, existe a teoria da biogênese, que é essa que a gente vai ver já aqui embaixo, e a teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, tá bom? Então, a biogênese ou geração espontânea diz que um ser vivo ele surge da matéria inanimada. Já a teoria da biogênese, ela diz o contrário. Não é bem o contrário, mas ela afirma uma outra coisa que pende como se fosse o contrário, que é de que toda vida só pode existir a partir de outra vida que já existe. Ah, professor, não estou entendendo não. Vamos entender melhor. Temos aí também os experimentos de Redi, ou de Red, né? E os experimentos de quem? De Needham, né? Deixa eu ir para cá, Needham e Spallanzani, que foram pesquisadores dessa questão de como surgiram a vida, né? De como surgiu a vida no planeta, e através de experimentos feitos por esses cientistas, a teoria da biogênese, ou aliás, a teoria da abiogênese foi caindo por terra, porque ela foi uma matéria muito aceita durante um tempo, né? Mas alguns experimentos foram feitos e comprovando de que a vida não surgia do nada. A vida só pode existir a partir de uma que já existe. Ou seja, para eu estar aqui, é sinal que minha mãe, né, com meu pai, de alguma forma, reproduziram, e a minha existência hoje é possível. Então, sem essa união do meu pai e da minha mãe, em termos de sexo, né, e fecundação, isso não teria existido, eu não conseguiria estar aqui. Quando eu digo de sexo, eu digo de troca de gametas, tá, pessoal? Não estou falando do ato sexual, porque nem sempre é preciso acontecer o ato sexual para que um casal se reproduza, tá bom? Existem formas aí, mas enfim, isso é mais para frente. Então, nós temos aí o quê? A biogênese, né? Joga na tela aqui, isso, para ver direitinho. Abiogênese e biogênese. Vamos sacar aqui um pouco a diferença, tá? Deixa eu colocar todas as animações aqui, tá bom? Isso. Tem mais uma aqui. Beleza. Então, a biogênese, ela é a mesma coisa, né, que geração espontânea, como eu falei, tá? E a abiogênese, ela afirmava, através de estudos, quem falou isso foi Needham, né, John Needham, que ele era um defensor da abiogênese. Ele dizia que existia em determinados materiais inanimados uma força vital. O que seria essa força vital? A força vital, ela é como se fosse um princípio ativo que permite com que aquele ser inanimado se transforme numa vida. Então, existiam alguns materiais na natureza que tinham essa força vital, portanto, poderia dali brotar uma vida, tá? Então, essa teoria, por incrível que pareça, ela foi uma teoria muito aceita na época. Ela era muito defendida, tanto que outros pesquisadores precisavam fazer experimentos comprobatórios de que ela era mentira. E foi o que aconteceu, né, com a chegada das explicações da vida, né, com a teoria da biogênese. Então, você consegue perceber que existe a biogênese e biogênese. Tá?
A abiogênese, ela é o contrário da biogênese, tá bom, pessoal? Então, na biogênese diz o quê? Que toda vida só pode surgir de outra vida já existente, tá? Geração espontânea ou abiogênese diz que uma vida surge da matéria inanimada. Biogênese diz que uma vida só pode surgir proveniente de outra vida, tá bom? Então a gente tem aqui John Needham, né, que ele fez experimentos com caldos e ele ferveu previamente esses caldos, não ferveu muito e tampou. E ele, quando ele tampa com uma forma de vedação não muito competente, ele percebeu que com o passar do tempo surgiram larvas nesse caldo nutritivo, ou seja, é como se o caldo tivesse apodrecido e tivesse dado larvas lá dentro, né? Então ele afirmou que essa vida surgia lá dentro, entendeu? Por isso existia nesse caldo uma força vital que era possível fazer com que surgisse vida lá dentro. Aí o Spallanzani fez o mesmo experimento, só que ele fez esse mesmo experimento com frascos fechados com rolha, como o Needham fez, e pegou frascos, quebrou a ponta, ele queimou a ponta desses frascos e quando elas estavam moles, ele vedou, ele grudou essas pontas, ou seja, deixando ela totalmente vedada. E ferveu esses caldos, ou seja, eles estavam limpos. Dali para frente, vamos ver o que acontece. Só no que tinha rolha apareceu formas de vida, ou seja, apodreceu e apareceram larvas. No que ele vedou de forma bem segura, não apareceu, ou seja, a vida que surgiu naquele frasco que estava só com a rolha, ela veio de fora. Por que ela apareceu lá dentro? Porque a rolha ela não veda tão bem quanto a outra forma que ele vedou. Então, mais uma contribuição para ele dizer que uma vida ela não surge do nada. A vida vem de fora para dentro do caldo e não do caldo para fora. Louis Pasteur também foi um idealizador da biogênese e fez o experimento também com gargalos, né? com frasco com gargalos grandes. Ele ferveu esses caldos e constatou a mesma coisa, que a vida não estava no caldo, ela vinha de fora para dentro, ou seja, o caldo não gera vida nenhuma. Esses germes eles estão no ar e podem de alguma forma contaminar esses caldos, entendeu? Então, hora de recuperar. Vamos lá. Quem foi Lázaro Spallanzani e qual a importância do seu experimento? Ele foi um fisiologista italiano e estudioso das ciências naturais. Legal, a maioria desses cientistas do passado foram isso. O que o experimento dele demonstrou? O experimento dele demonstrou, né, que a existência de micróbios no ar e que morriam em líquidos submetidos à fervura. Com isso, ele criticou o experimento de Needham, que era defensor da abiogênese, ou seja, esses micróbios estavam no ar, mas eles não se proliferavam porque devido à fervura que ele submeteu o caldo, né? Eles já não existiam lá no caldo e do nada eles brotaram lá dentro. Não, eles estariam do ar, mas como ele ferveu, então esse caldo não surgiu vida nenhuma, tá bom? Então, essa foi a questão número 1. Agora a gente passando para outro assunto, dentro ainda da origem da vida, mas para outro assunto dentro da recuperação aqui. A parte 2, sobre a hipótese da vida, né? Os experimentos de Pasteur, a hipótese de Oparin e Haldane, que foram 2 pesquisadores também que tiveram teorias muito importantes sobre a questão da explicação das primeiras vidas na Terra. O experimento de Miller, que foi também uma espécie de comprovador dos experimentos de Haldane e Oparin, e as hipóteses autotróficas e heterotróficas, né? O experimento de Pasteur consistiu em quê? Ele fez frascos com gargalos grandes, ou altos, assim, né? Bem elevados, e colocou a cauda lá para ferver, um caldo nutritivo. Quando ele botou, vou até fazer o foguinho aqui, né? Isso aqui é o fogo, tá? Quando ele ferveu esses caldos, ele percebeu que, depois de alguns dias, esses caldos continuavam limpos, sem germe nenhum.
Por quê? Porque os germes que vinham do ar, eles tinham dificuldade em penetrar nesse caldo, porque o gargalo da garrafa era grande. E o vapor que era retido nesse gargalo atrapalhava a passagem desses germes. Portanto, eles não chegavam no caldo. Então, de alguma forma, ele estava provando que a vida não surgia no caldo. A vida vinha de fora para dentro, as larvas, né? Através de ovos e moscas. Quando ele quebra, né? Quando ele quebra esse frasco, né? Ele quebrou o frasco. O que aconteceu? Quando ele quebra o frasco, ele quebrou o gargalo desse frasco, aí os germes aparecem aqui dentro. Ou seja, era justamente o gargalo que estava dificultando. Então, a vida não estava no caldo, ela veio de fora para dentro. Os experimentos de Miller vieram comprovar os experimentos de Pasteur. E temos a hipótese autotrófica, que é a hipótese de que os seres vivos, os primeiros seres vivos da Terra, eles eram seres que tinham a capacidade de produzir seu próprio alimento, né? Diferente da hipótese autotrófica, que dizia que os seres vivos precisavam de outros seres vivos para se alimentar, tá bom? Isso seria a hipótese autotrófica e heterotrófica. Então, segundo essa hipótese, no caso aqui autotrófica, a origem da vida teria surgido na sequência, né? Através da quimiossíntese, né? Das substâncias químicas existentes no planeta. E então, esses primeiros seres vivos, eles tinham essa capacidade de sintetizar suas energias a partir dos elementos químicos presentes na atmosfera e na água. E a hipótese heterotrófica, ela vem, né, já dentro aqui, o que seria a hipótese heterotrófica? A capacidade dos seres vivos de fermentação, no caso a respiração, no caso aqui a fotossíntese, ela não seria aqui de hipótese heterotróficas não, tá? Autotrófica, a fotossíntese está dentro da autotrófica. Nesse caso aqui está equivocado, tá bom? Então vamos lá. Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos na Terra conseguiam seu alimento através de compostos inorgânicos, né? Disponíveis em um ambiente extremo, tá bom? Qual o local sugerido para esses experimentos, para esses primeiros seres vivos terem surgido na Terra? E o nome do processo pelo qual eles conseguiam seu alimento? Bom, aonde que era o local na Terra? Nas regiões profundas do assoalho oceânico, tá? Chamados de fontes termais. Essas fontes termais vinham com gases quentes. Quando elas entravam em contato com as substâncias químicas presentes no assoalho oceânico, acontecia algumas transformações bioquímicas que faziam com que aquelas moléculas inorgânicas se transformassem em moléculas orgânicas. Por meio de quê? Do processo de quimiossíntese. Temos aí também o reino Monera, reino protista, tá bom? O reino Monera, reino das bactérias, tá? O reino protista, dos protozoários, lembrando que tem as bactérias e cianobactérias e protozoários e as algas, né, que a gente conhece como algas protistas. Os moneras são procariontes, tá? E unicelular, quer dizer que são compostos apenas por uma célula. E são células primitivas que não possuem núcleo, porque eles são procariontes, tá bom? Já os prototistas, né, que vêm ser aí os protozoários, o reino dos protistas, eles são seres eucariontes, portanto, são células que têm núcleo, tá? São células mais evoluídas, e podem ser uni- ou pluricelulares. Você pode achar protozoários, né, uni- ou pluricelulares, tá bom? Então, Monera, bactérias e cianobactérias, como eu falei, reprodução assexuada, por cisparidade, heterotróficos e autotróficos, ou seja, existem moneras autotróficos e heterotróficos. Reprodução assexuada, portanto, não tem troca de gametas, e a principal delas é a cisparidade, é o tipo de reprodução no qual um ser vivo simplesmente se divide em dois e cada um desses gerado é igual à célula que deu origem a eles. Os protozoários e as algas protistas têm reprodução assexuada também por cisparidade, algumas espécies sexuadas, tá? E são também autotróficos e heterotróficos.
Qual a principal diferença entre bactérias e protozoários? Né? Primeiro que eles pertencem a reinos diferentes. Né? Os moneras apresentam seres unicelulares e procariontes. Já os protozoários, apesar de serem unicelulares, pertencem ao reino protista e são eucariontes. Portanto, pessoal, ainda há pouco eu falei que os protozoários eram uni ou pluri. Não, eles são unicelulares. Também ali estava meio diferente um pouco, tá bom? Mas sigam isso aí e eu tenho certeza que vocês vão se dar bem. Beleza? Reino fungi e reino plantae também. Né? Outro assunto aí que foi abordado. O reino fungi, como o próprio nome sugere, né? Ele é o reino dos fungos. Aqui sim, os fungos podem ser uni ou pluricelulares. Né? Bolores, mofos, leveduras podem ser unicelulares. Já os orelhas de pau, cogumelos, enfim, basidiomicetos, né? Zigomicetos são são fungos pluricelulares. São saprófagos por quê? Porque eles são oportunistas, eles se aproveitam de matéria, né, orgânica morta também. Tá? Então, e o outro reino também são os seres vivos. Outro reino dos seres vivos são as plantas. Criptógamas, que são briófitas e pteridófitos, que não apresentam nem fruto nem semente, tá bom? Aliás, nem semente nem flor, tá bom? E os fanerógamas, que são gimnospermas e angiospermas, que são as plantas mais evoluídas. Beleza, pessoal? Então, fica por aqui por hoje, dá uma estudada nesse conteúdo, dá uma revisada, volta nas aulas se for o caso e vai para a prova que eu tenho certeza que tu vai se dar bem. Fechou?